Lucas, de 3 anos, adora peixe. Nalva, a mãe, também. O problema é que ela não sabe escolher o produto. A manicure sempre compra na sorte, que nem sempre está do lado dela. Não percebi, só percebi quando eu fui comer, fica aquele gostinho. Assim como Nalva, a maioria dos consumidores enfrenta a mesma dificuldade. Escolher o peixe ideal para o consumo não é uma tarefa fácil, principalmente nesse período de Semana Santa. Eu tenho dúvida de onde é que vem, para como chega aqui, como é que ele vem sendo carregado e tudo. Eu compro bastante, quando ele tá vermelhinho. Dona Rosilene confessa que tem medo até de pegar no peixe. Na hora da compra, ela não sabe o que fazer e acaba levando um produto sem qualidade para casa. Eu observo, mas ele está bom, que eu não conheço. Só porque eu vejo com aquele gostinho, cheirinho, eu jogo fora. Por isso, o consumidor deve ficar de olho no armazenamento do pescado. O local de venda deve ser limpo, o que garante mais qualidade ao produto. O odor, a cor e a textura do peixe devem ser observados com bastante cuidado. Se o peixe trouxer todas essas características, a Semana Santa e a saúde estão garantidas, por esses e outros motivos. Se comparado à carne vermelha, os valores nutricionais do peixe são bem maiores. Além disso, ele é bem mais barato e protege nosso corpo de várias doenças, como as cardiovasculares. Para falar mais desse assunto, se você tiver pergunta, mande para nós. Nós estamos recebendo aqui a nutricionista Nailma Fonseca. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Obrigado pela presença. Eu que e quem tem que fazer a primeira pergunta é Eli Lopes, que é dona de casa e entende muito mais do que eu do tema. Vamos, Eli Lopes. Olha, o meu bebê tem 1 ano de idade e desde os 8 meses a pediatra dele já recomendou colocar na sopinha o peixe. Então é um alimento que não pode nem ser contestado, né, doutor, em relação à saúde. Desde o bebê até a fase adulta. Com certeza. E ele é muito indicado, tanto para crianças como para idosos, né? Por quê? As crianças pela a fase de crescimento, né? Então, o peixe, ele é rico em proteínas, onde vai dar sustentação às células, onde vai melhorar o crescimento da criança. E o idoso é muito indicado por assim, combater as doenças cardiovasculares, o mal de Alzheimer, né? E também ele combate os radicais livres. O ômega 3, né? O ômega 3, que é o peixe, é riquíssimo em ômega 3, ômega 6. Tanto faz frito como cozido, assado, mantém as mesmas características ou muda o tratamento que você dá na cozinha? Olha, muda por conta do saudável, né? A fritura, devemos evitar a fritura. Por quê? A fritura vai vir com os óleos e vai ficar calórico, né? Então não é muito indicado para quem tem problemas de pressão alta, problemas de colesterol. O indicado seria o cozido ou o grelhado. Agora, doutora, a senhora viu aí na reportagem do Vinícius que as donas de casa, as pessoas, os consumidores têm dúvida na hora lá do peixe e tal. O que tem que prestar atenção na hora de escolher o peixe? Aí ele até estava dizendo aqui, tem que olhar as guelras. As guelras, tem que tocar nele, ver a consistência, né? Ver a consistência, tem que ver o cheiro. O Gelson Neto está dizendo aqui que tem que olhar para o olho do peixe. É assim mesmo, é, doutora? Como é? Explica essa ciência aí. Realmente você tem que ter um certo cuidado, principalmente no odor. Você olha para o peixe, você pode apertar. Se ele voltar de imediato, sinal que ele está fresco, né? Mas se você apertar e ele continuar com aquele furinho, sinal que ele não está fresco, ele já está entrando em processo de decomposição. E assim, o peixe você tem que tomar muito cuidado porque ele é perecível, né? Ele entra em processo de decomposição muito rápido, assim como o frango também. Então, o peixe, você tem que ver as guelras, se elas estiverem avermelhadas, ele é fresco. Se ela estiver já em processo assim, acinzentado e tiver com pouco o vermelho ativo, é sinal que o peixe já está há bom tempo ali. Outra coisa também é as escamas. Se as escamas elas saírem com muita facilidade, é sinal que o peixe também ele já não é tão fresco. E o olho? O olho ele tem que estar brilhante. Assim, se ele tiver muito fundo e tiver opaco, é sinal também. Tem uma imagem de um peixe aí para a gente dizer para a doutora. Claro que é difícil aqui pela TV para ela falar alguma coisa, mas para dizer assim da característica. Tem aí uma imagem frisada, por favor?
Esse peixe aí, por exemplo, ele está bom para o consumo, doutora? Aparentemente, claro. Olha, aparentemente ele está, né? Por quê? Conta da cor, né? Você vê ainda que a cor dele ainda está viva, né? Aham. Quando ele começa aquele processo nas laterais, ficando amarelado ou amarronzado, ele está já... Ali está vermelhinho ainda, Tá né? vermelhinho ainda. E o olho também parece que está brilhante ainda, Isso, né? você vê que você ainda está bem visível o olho dele, porque quando ele vai entrando em decomposição, ele vai ficando esbranquiçado, né? Dentro de uma dieta balanceada, doutora, quantas vezes é indicado comer por semana peixe? Olha, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o indicado era você consumir 16 quilos de peixe ano, né, para cada pessoa. Infelizmente, nós não temos esse hábito. Dificilmente, às vezes, a pessoa não consegue chegar nem a 2 quilos de peixe ano. Então, o indicado seria 2 a 3 vezes por semana. E muitas das vezes, às vezes não chega nem ser nenhuma vez por semana. Quem gosta de sushi, por exemplo, vale? Tá valendo? Olha, vale. Você só tem que tomar... o sushi, você tem que observar o higiene e a manipulação daquele peixe, né? Porque é um peixe que você vai ser consumido cru. Então, assim, a casa que fornece o sushi tem que ser uma certa procedência, né? O Francisco Pedegúrio pergunta para a senhora o seguinte: qual a diferença entre o peixe fresco, o congelado e o salgado? Olha, o peixe fresco, o peixe fresco e o congelado até 3 meses, se você congelar ele de uma forma correta, não tem nenhuma diferença, ele mantém as mesmas propriedades, né? E o salgado, a diferença do salgado, acho que ele quis saber da água doce, né? Porque o salgado e da água doce, a diferença só são o ômega 3, que você não encontra em peixes de água doce. De água doce. Não, mas agora a pergunta é minha. Por exemplo, o peixe bacalhau é diferente porque ele é um peixe que está ali conservado no sal. Acho que é isso. Tem diferença? Tem, assim, a questão da quantidade de sal, né? A quantidade de sal do peixe é muito grande, mas as propriedades nutricionais fica basicamente a mesma. É só uma forma de conservação, que ali você vai desidratar e vai evitar que o peixe entre em processo de decomposição. Então, como é retirado a água do peixe e o sal é um conservante, ele vai manter o peixe num estado em que você possa ser consumido. O W. Robert está perguntando se a sardinha em lata tem as mesmas características do peixe fresco. Olha, é assim, é contraditório, né? Tudo que é fresco, se você tem como preferir o fresco, consumir o fresco, o ideal seria o fresco. Mas a sardinha, ela também contém, entendeu? Ela contém porque ela é rica, e a sardinha ela é muito indicada porque ela é um dos peixes ricos em ômega 3. A Socorro está perguntando aqui o que é que ela faz para o filho dela de 3 anos consumir peixe. Deve ser porque ele não gosta, né? É questão do sabor. A questão da criança... Inventar umas receitas diferentes, né? E outra coisa, às vezes o pai, ele quer que a criança consuma um determinado alimento, primeiro ele tem que ver se ele está consumindo esse determinado alimento. Tem que dar o né? exemplo, Tem que dar o exemplo. Às vezes, principalmente uma criança de 3 anos, ela geralmente segue o exemplo de uma pessoa na família para se alimentar igual. E, infelizmente, ela vai se... Se na casa está todo mundo comendo mão de vaca, por que só eu que vou comer peixe? Justamente. Então, a criança, às vezes, pelo olhar, ela rejeita aquele alimento. O indicado seria a pessoa provar, se dizer que está saboroso, para aguçar a curiosidade da criança, a provar também aquele alimento. Então, inventar brincadeirinhas, fecha os olhos, dá para ela provar. O que é que você está provando? Ah, é peixe? É bom o sabor? Aí, várias formas de você trabalhar, né? Incentivar a criança a se alimentar.